Sempre achei que algumas histórias devem ser enterradas com a gente, fechar os olhos, levar para o outro lado e nunca mais olhar para trás. Passei uma vida inteira acreditando nisso, mas aqui estou eu, abrindo a boca para contar o que sempre quis esquecer. E não é porque eu quero, é porque preciso. Porque tem coisas que, se a gente morre sem falar, continuam vivas por gerações, como um eco preso dentro das paredes. Então, se você está me ouvindo agora, me diga, de onde você está assistindo essa história? Quero saber quem está aí do outro lado, porque essa história não é só minha. Nasci no Maranhão, numa cidade chamada Barra do Corda. Quem conhece sabe que lá o tempo anda devagar, mas a vida corre depressa. Minha mãe era parteira, meu pai era canoeiro. Eu cresci ouvindo os gritos das mulheres no parto e o barulho do rio arrastando troncos. Sempre me disseram que eu tinha nascido com sorte, porque eu era a caçula, e minha mãe já sabia de tudo quando me teve. Mas sorte não existe para meninas como eu. Sorte é coisa de gente que já nasce com um nome que importa. Quando fiz 14 anos, apareceu na cidade uma mulher que minha mãe chamava de prima, mas que eu nunca tinha visto antes. Ela veio de Belém, bem vestida, com cheiro de sabonete caro e sapatos que nunca tinham pisado no barro. Ficou na nossa casa 3 dias, falando baixo com minha mãe, mexendo nos cabelos da minha irmã mais velha e olhando para mim como quem escolhe fruta na feira. No 3º dia, anunciou que eu ia com ela. Lá em Belém, ela disse, eu teria um futuro melhor. Minha mãe chorou, mas não se opôs. Meu pai não disse nada, só ficou sentado na rede, olhando para o rio como se ele fosse me levar e trazer ao mesmo tempo. Minha irmã me ajudou a dobrar minhas roupas, poucas que eu tinha, e colocou na mala um livro velho que eu escondia debaixo do colchão. Era um livro de palavras difíceis, presente de um padre francês que passava por lá uma vez por ano. Minha irmã disse que eu tinha que levar alguma coisa minha, porque quando a gente sai sem nada, não tem para onde voltar. No dia da partida, subi no barco sem olhar para trás. A mulher falava sem parar sobre como minha vida ia mudar, sobre as coisas que eu ia aprender, sobre como eu ia ser tratada como uma dama se me portasse bem. Eu não respondi, não porque eu não queria, mas porque algo dentro de mim já sabia que ela estava mentindo. Belém era um mundo novo e barulhento. O mercado de ver-o-peso fervia de gente. E as ruas eram largas e cheias de carroças carregando especiarias. Nunca tinha visto tanta cor, tanto cheiro forte, tanta gente falando ao mesmo tempo. Mas eu não vi nada disso direito naquele primeiro dia. Eu estava ocupada demais tentando entender a casa para onde me levaram. Era um casarão antigo, com paredes altas e janelas que nunca ficavam abertas. Os azulejos azuis tinham lascas faltando e a madeira das portas rangia quando se movia. A mulher que me trouxe me entregou para a governanta, uma senhora de olhos pequenos e pele escura, chamada Laudelina. Ela olhou para mim com uma mistura de pena e advertência e me levou para um quartinho nos fundos, onde ficavam as empregadas novas. Naquela noite, enquanto me ajeitava na cama dura, ouvi os passos pesados do patrão passando pelo corredor. O som ecoava na casa como um tambor batendo longe. Foi a primeira vez que ouvi Dr. Plínio Guimarães Roriz sem vê-lo. E eu não sabia ainda, mas aquele som ia me assombrar por muitos anos. No dia seguinte, me disseram qual seria meu trabalho. Não seria cozinhar nem lavar roupa. Meu dever era cuidar da biblioteca, limpar os livros, organizar as prateleiras, catalogar os volumes e ajudar as crianças da casa quando precisassem. Parecia fácil, e era, pelo menos no começo. A biblioteca era um lugar silencioso, afastado do resto da casa. As estantes iam até o teto, e o cheiro de papel envelhecido era forte, mas me confortava. Ali, ninguém me chamava. Ninguém me mandava correr para atender chamado. Eu ficava sozinha, mergulhada nos títulos que eu não podia ler direito, mas que me fascinavam. Foi ali que ele me viu pela primeira vez, Dr. Plínio, o dono de tudo. Ele entrou sem fazer barulho e ficou me observando. Só percebi quando olhei de lado e vi o reflexo dele no vidro do armário. Não disse nada naquele dia. Só ficou parado como se estivesse esperando alguma coisa. Depois, virou e saiu. Não pensei muito naquilo, mas talvez devesse, porque esse foi o primeiro aviso, o primeiro sinal de que algo ruim estava prestes a acontecer. Mas eu só perceberia muito tempo depois. Trabalhar na biblioteca me dava um tipo de paz que eu não conhecia.
Não tinha calor de fogão, não tinha cheiro de sabão queimando nas mãos. Era só eu e os livros, o silêncio das prateleiras altas e a poeira fina que dançava no ar quando a luz da manhã entrava pela janela. Eu passava os dias limpando os títulos, tentando entender as palavras que não faziam sentido para mim. Aprendi a organizar por cores, por tamanhos, por nomes. Cada livro tinha um cheiro, um peso, uma história. Foi a primeira vez que senti que algo naquele lugar me pertencia, mesmo que fosse apenas o espaço entre uma prateleira e outra. A governanta Laudelina disse que eu não deveria me acostumar. Menina nova nessa casa é como vela de aniversário. Ela falou um dia, apagada antes que perceba que estava acesa. Não entendi o que ela queria dizer na hora. Achei que era só mais uma das frases meio tortas que ela soltava, sem olhar para ninguém. Mas agora, quando lembro daquele dia, percebo que Laudelina tentava me avisar. Ela já tinha visto esse filme antes, eu só não sabia que eu era a próxima personagem. Os filhos do patrão me viam como parte dos móveis. Passavam por mim sem notar, só lembravam da minha existência quando precisavam encontrar um livro de histórias ou um caderno esquecido. A patroa também não falava comigo. Para ela, eu era um som abafado no fundo da casa, um ruído que não precisava de atenção. Mas o patrão, esse me via. Sempre me via. Ele começou a passar pela biblioteca com mais frequência. Dizia que gostava do cheiro dos livros, que se sentia mais inteligente no meio deles. Eu fingia que não ouvia. Mantinha a cabeça baixa, as mãos ocupadas, os olhos focados nas páginas que eu organizava. Mas eu sentia quando ele me olhava. Não era um olhar qualquer. Era um olhar que grudava, que fazia a pele arrepiar, como se um bicho estivesse espreitando no escuro. Uma tarde, enquanto eu alinhava os livros de uma prateleira alta, ele entrou de repente e fechou a porta atrás de si. O barulho seco da madeira se encaixando na fechadura fez meu estômago revirar. Meu corpo ficou tenso, mas continuei com as mãos nos livros, fingindo que não percebi. Ele ficou ali, me observando. Depois de um tempo, disse que gostava de como eu cuidava do lugar. Nunca tivemos uma biblioteca tão bem arrumada, ele disse. Eu só balancei a cabeça sem responder. Ele se aproximou devagar, como se estivesse testando até onde podia ir. Perguntou se eu sabia ler, disse que queria me ensinar algumas palavras. Tirou um livro da estante, abriu numa página qualquer e colocou na minha frente. Leia para mim, ele disse. Minha garganta travou. Eu conhecia algumas palavras, mas não todas. Não queria errar na frente dele. Só consegui balançar a cabeça e dizer que não sabia ler direito. Ele riu baixo, fechou o livro e passou a mão na capa. Um dia vamos resolver isso, ele falou, antes de sair e deixar a porta aberta. A partir daquele dia, ele começou a aparecer mais, sempre sozinho, sempre fechando a porta, sempre perguntando sobre os livros. Às vezes se sentava na poltrona e me observava trabalhar. Outras vezes pegava um livro e lia em voz alta, sem que eu tivesse pedido. Eu não respondia, só fazia meu trabalho e torcia para ele sair logo. Mas quanto mais eu ficava em silêncio, mais ele parecia gostar daquilo. Laudelina percebeu. Me puxou num canto um dia, apertando meu braço com mais força do que o necessário. Pare de ser tão boazinha, menina. Gente como ele gosta de ver o medo nos olhos. Não dê esse gosto. Eu queria perguntar o que ela queria dizer com aquilo, mas alguma coisa na expressão dela me fez engolir as palavras. Apenas assenti e voltei para a biblé e para a biblioteca. As visitas do patrão continuaram. Ele não me tocava, mas eu sentia que aquilo era apenas um jogo para ele, como um gato que brinca com o rato antes de matar. Comecei a evitar ficar sozinha naquele lugar. Saía para buscar água quando ouvia seus passos se aproximando. Inventava desculpas para limpar outras partes da casa, mas era impossível fugir sempre. Uma hora ele me encontrava. Uma noite, ouvi os empregados cochichando na cozinha. Falavam de uma outra menina que trabalhou ali anos antes de mim. Diziam que ela foi embora às pressas, que a patroa a mandou de volta para o interior do nada. Ninguém soube o que aconteceu com ela, mas Laudelina sabia. Eu vi no jeito que ela apertou os lábios e continuou mexendo no caldo, como se não tivesse ouvido nada. Naquela madrugada, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama dura do quartinho, olhando para o teto, sentindo um aperto no peito que não passava. Algo estava errado. Algo estava vindo. Eu ainda não sabia quando, nem como, mas sabia que aquele jogo estava perto de mudar. Na manhã seguinte, ao entrar na biblioteca, vi que havia um livro diferente na mesa. Não fui eu que o coloquei ali.
Era um volume grande de capa de couro. Ao lado dele, um bilhete. Leia comigo esta noite. Meu sangue gelou. O que quer que estivesse acontecendo tinha acabado de se tornar inevitável. Você precisa ouvir essa história até o fim, porque o que vem agora é algo que nunca contei para ninguém. Olhei para aquele bilhete por mais tempo do que deveria. As palavras pareciam queimadas no papel, como se alguém as tivesse marcado com ferro quente. Leia comigo esta noite. Era uma ordem disfarçada de convite, uma sentença disfarçada de gentileza. Meus dedos tremiam quando dobrei o bilhete e o enfiei no bolso do avental. O livro continuava ali, com sua capa de couro brilhando sob a luz da manhã. Não o toquei. Não queria que nada naquele livro me pertencesse. Pensei em ignorar, fingir que não vi, mas eu sabia que isso só faria com que ele insistisse. Dr. Plínio não era homem de aceitar silêncio como resposta. Ele gostava de jogar. Gostava de ver a presa tentando escapar, antes de puxá-la de volta. Se eu dissesse não, ele viria atrás de mim de outro jeito. Então, decidi esperar. Não leria nada. Não apareceria naquela biblioteca à noite, mas também não daria qualquer desculpa que o fizesse perceber que eu estava fugindo. O dia passou devagar, arrastado, como se cada minuto pesasse nos meus ombros. Trabalhei dobrado, lavei o chão da varanda, limpei os armários da cozinha, qualquer coisa para evitar ficar sozinha. Laudelina me observava de longe, como se estivesse esperando eu contar o que estava errado, mas eu não contei. O que ela poderia fazer? O que qualquer um poderia fazer? Ninguém naquela casa desobedecia ao patrão. Ninguém nunca dizia não. Quando o sol começou a se pôr, senti meu coração acelerar. A mansão ficava diferente à noite. Os corredores pareciam mais compridos, as sombras mais escuras. As luzes fracas deixavam os móveis retorcidos, como vultos espreitando. Fui para o quartinho que dividia com outras empregadas e fiquei sentada na cama, esperando. Se eu não fosse até ele, ele viria até mim? Se eu fingisse que dormia, ele me acordaria. Cada possibilidade passava pela minha cabeça como um corte fino e certeiro. Ouvi os passos no corredor antes de ver qualquer coisa. Lentos, arrastados, pesados. Pareciam bater direto no meu peito. A maçaneta do meu quarto girou. Prendi a respiração, mas a porta não se abriu. Os passos continuaram pelo corredor. Ele estava me procurando. Esperei até o silêncio voltar, até o som das portas sendo fechadas de novo, preencher o espaço. Não sei quanto tempo fiquei ali, deitada, sem piscar, ouvindo a noite respirar ao meu redor. Mas quando o primeiro galo cantou, percebi que havia vencido aquela noite. Apenas aquela noite. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. Os empregados faziam seu trabalho. A patroa tomava café como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Sabia que essa não era a última vez que ele tentaria. E eu estava certa. O jogo ainda estava só no começo. Fui até a biblioteca para ver se o livro ainda estava lá. Estava, mas o bilhete tinha sumido. Isso significava que ele sabia que eu o tinha visto. Significava que ele estava esperando uma resposta que eu nunca daria. Me sentei no chão entre duas prateleiras e fechei os olhos tentando respirar devagar. Tinha que pensar em um jeito de sair dessa. Tinha que pensar em algo antes que fosse tarde. Laudelina apareceu na porta, me chamando com um olhar que eu ainda não tinha visto antes. Vem comigo. Levantei sem perguntar nada. Segui seus passos até a cozinha, onde ela se encostou na pia, cruzando os braços. Eu vi como ele anda te rondando. Sei que você acha que pode fugir disso, mas menina nova nessa casa não escapa. Olhei para ela, sentindo uma mistura de raiva e desespero. O que você quer que eu faça? Que eu fique esperando? Ela suspirou, mexendo no pano que segurava nas mãos. Quero que você tenha juízo. Quero que entenda que aqui ninguém protege ninguém. As palavras dela foram como um soco no estômago. Eu já sabia disso, claro, sempre soube. Mas ouvir assim, dito com todas as letras, doeu de um jeito diferente. Saí da cozinha sem responder. Eu não podia confiar em ninguém. Estava sozinha. Sozinha como tantas outras que vieram antes de mim. Mas não queria ter o mesmo fim delas. Naquela noite travei a porta do meu quarto. Empurrei o pequeno criado mudo contra ela, me encolhi na cama e rezei. Pedi que minha mãe me chamasse de volta, que o rio do Maranhão me engolisse, que um milagre acontecesse. Mas milagres não acontecem para meninas como eu. No meio da madrugada, acordei com um barulho do lado de fora. Passos de novo. Um rangido leve na madeira, como se alguém estivesse encostado na porta. Prendi a respiração
e esperei. O som ficou ali por alguns segundos, depois se afastou, mas eu sabia que ele não desistiria, sabia que era apenas uma questão de tempo. No dia seguinte, decidi que não ficaria mais ali para ver até onde aquilo iria. Eu ia sair daquela casa, nem que fosse escondida no meio da madrugada, nem que fosse para o lugar mais longe que meus pés aguentassem andar. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que precisava fazer isso antes que fosse tarde. E agora eu te pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Me conta nos comentários. Quero saber o que você faria se tivesse apenas uma chance para fugir. A ideia de fugir tomou conta da minha cabeça. Mas fugir para onde? Eu não tinha ninguém em Belém. Não conhecia nada além daquelas ruas que rodeavam a casa. Se eu saísse correndo, para onde iria? Não podia voltar para a Barra do Corda porque eu nem sabia como chegar lá. Minha mãe tinha me mandado para esse lugar para ter um futuro melhor. O que ela pensaria se eu aparecesse de volta de mãos vazias e com os olhos carregados de algo que eu nem sabia como explicar? Passei o dia tentando fingir que nada tinha mudado, mas por dentro eu só pensava em como sair dali sem ser vista. Não podia pedir ajuda a ninguém. Os outros empregados tinham medo. Laudelina sabia o que estava acontecendo, mas não ia arriscar a própria pele por mim. Eu estava sozinha, e a única coisa que eu sabia era que o tempo estava contra mim. Cada dia que eu passava naquela casa era um dia a menos antes de algo pior acontecer. Naquela noite, ouvi um barulho do lado de fora do meu quarto. Era um som diferente, mais discreto do que passos. Um arranhado na madeira da porta, como se alguém estivesse testando se estava trancada. Meu coração disparou, mas fiquei imóvel, segurando a respiração até o silêncio tomar conta do corredor de novo. Ele estava ficando impaciente. Na manhã seguinte, saí da cama com uma única decisão. Eu não dormiria mais naquela casa. Não importava o que eu tivesse que fazer, não importava para onde eu fosse. Meu tempo ali tinha acabado. Só precisava encontrar um jeito de sair sem que me vissem. Passei o dia prestando atenção nos horários de cada pessoa, nos momentos em que a casa ficava mais vazia. Havia uma fresta de tempo depois do jantar, quando a patroa ia para o quarto e os empregados descansavam antes de apagar as luzes. Era essa a minha chance. No final da tarde, arrumei minhas poucas coisas e guardei dentro do avental. Não podia sair carregando uma mala, não podia chamar atenção. Andei pela casa como se fosse um dia normal, mas cada passo que eu dava parecia pesar mais do que o anterior. O medo de ser pega era maior do que qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. O medo de que ele estivesse me observando, esperando o momento certo para me impedir. Quando o sol começou a se pôr, fui até a cozinha. Peguei um pedaço de pão e uma garrafa de água. Qualquer coisa que me desse forças para ir o mais longe possível. Laudelina estava ali, cortando legumes em silêncio. Quando passei por ela, senti que ela sabia. Ela não olhou para mim, mas sua mão parou no ar por um instante, segurando a faca entre os dedos. Você está cometendo um erro, menina, disse ela, sem me encarar. Se fugir agora, nunca mais vai poder voltar. Eu não respondi, apenas segui em frente, porque voltar já não era uma opção para mim. Meu corpo tremia enquanto esperava o momento certo. Cada segundo parecia mais longo do que deveria. O barulho dos pratos sendo lavados, os passos da patroa subindo a escada, os empregados murmurando coisas sem importância. A casa se acomodava para a noite, e eu tentava não demonstrar que estava contando cada som, cada movimento. Então chegou a hora. Respirei fundo e saí pela porta dos fundos, andando devagar para não chamar atenção. O quintal era grande e escuro, e a saída lateral dava para uma rua pouco movimentada. Se eu conseguisse passar daquele portão sem ser vista, estaria livre. Meus pés afundavam na terra úmida enquanto eu avançava, tentando manter a respiração sob controle. Cada passo era uma vitória. Cada metro era um pedaço a menos daquela casa pesando sobre mim. Mas quando cheguei perto do portão, ouvi o som que mais temia. Um estalo de madeira atrás de mim. Um movimento rápido. O coração quase saltou pela boca quando virei e vi a silhueta dele na porta da casa, me observando no escuro. Ele não se moveu, apenas ficou ali, parado, como se estivesse saboreando o momento. Meu sangue gelou. O que você está fazendo aí fora essa hora? A voz dele veio baixa, mas firme. Não tinha urgência, não tinha raiva. Ele sabia que eu não tinha para onde ir. Ele sabia que me encurralou sem precisar correr atrás. Tentei pensar em algo para dizer, alguma desculpa,
qualquer coisa que fizesse sentido. Mas minha boca estava seca e minha mente vazia. Então, antes que ele pudesse dar o próximo passo, corri. Corri sem olhar para trás, sem pensar, sem respirar. O portão não estava trancado. Empurrei com toda a força e senti o metal frio se abrir diante de mim. O ar da rua bateu no meu rosto como um soco e minhas pernas dispararam sem que eu precisasse mandá-las. Ouvi passos atrás de mim, mas não sei se eram reais ou se era apenas meu próprio desespero fazendo eco. As ruas de Belém nunca pareceram tão grandes, tão confusas, tão impossíveis de atravessar. Tudo o que eu sabia era que não podia parar. Se eu parasse, ele me pegaria. E se ele me pegasse, eu sabia que nunca mais teria outra chance. Virei em uma rua estreita e continuei correndo. Meu peito ardia. Minha cabeça latejava. Eu não tinha um plano. Não sabia para onde estava indo, mas não importava. Qualquer lugar era melhor do que aquele. Qualquer destino era melhor do que voltar para aquela casa. Agora me escute bem. Se você chegou até aqui, não pare. Não saia antes de ouvir o que aconteceu depois dessa noite. O que veio depois foi ainda mais difícil. E você precisa ouvir essa história até o fim. Corri até as pernas falharem. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. E minha respiração vinha em pedaços curtos e rasgados. Eu não sabia onde estava. Não sabia se tinha alguém me seguindo. Só sabia que não podia parar. As ruas de Belém pareciam maiores à noite, mais escuras, mais vazias do que eu imaginava. Passei por becos onde sombras se mexiam, por calçadas que ecoavam os passos que eu já não sabia se eram só meus. O medo me empurrava para frente, mas meu corpo já começava a ceder. Virei uma esquina e vi um mercado fechado, a lona estendida sobre as bancadas vazias. Me joguei atrás de um caixote e tentei recuperar o fôlego. A garganta ardia, as mãos tremiam. O silêncio da cidade era cortado pelo barulho dos sapatos apressados de alguém ao longe. Fechei os olhos e tentei não fazer barulho. O tempo parecia mais lento ali. Cada segundo parecia arrastado, como se o próprio ar estivesse esperando para ver o que aconteceria comigo. Fiquei ali por um tempo, até ter certeza de que ninguém estava atrás de mim. Me levantei devagar, sentindo as pernas trêmulas, e tentei pensar. Para onde eu poderia ir? Eu não tinha para quem correr. Não conhecia ninguém. Se voltasse para o casarão, estaria jogando minha vida fora. Se ficasse na rua, talvez acabasse caindo em uma situação pior. Mas eu já tinha escolhido. E de todas as opções, voltar nunca foi uma delas. O frio da madrugada começou a apertar e eu precisei andar. Me misturei às poucas pessoas que ainda perambulavam pelas ruas, tentando parecer invisível. Passei na frente de uma igreja e pensei em entrar, mas desisti. Tinha medo do que me esperaria dentro de qualquer lugar fechado. Preferia continuar andando. Foi então que avistei um grupo de mulheres conversando perto de uma carroça de frutas. Pareciam empregadas como eu. Tinham aventais amarrados na cintura e olhares atentos, acostumados a ver o que não deviam. Me aproximei devagar, tentando ouvir o que diziam. Falavam sobre o patrão de uma delas, sobre o aumento no preço do feijão, sobre como os dias estavam ficando cada vez mais difíceis. Uma delas notou minha presença e parou de falar. Me encarou de cima a baixo e senti que ela estava me analisando, tentando entender se eu era a ameaça ou só mais uma delas. A senhora de rosto enrugado e lenço na cabeça me chamou com um gesto. Você está perdida, menina? Minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Como explicar o que estava acontecendo sem parecer louca? Como contar minha história sem correr o risco de ser levada de volta? Ela franziu a testa, como se já soubesse a resposta. Vem comigo, disse ela. E eu fui, porque naquele momento, qualquer voz que não fosse a dele me parecia um porto seguro. A casa dela era pequena, mas limpa. Tinha cheiro de café forte e panela de barro. Ela me deu um pano para lavar o rosto e só depois de me sentar é que percebi o quanto estava exausta. Ela não perguntou nada de imediato. Me deu tempo para respirar, mas seus olhos, afiados como lâminas, não desgrudavam de mim. Depois de um tempo, sentou à minha frente e disse: agora me conta, de onde você veio e por que está fugindo? Contei. Não tudo, mas o suficiente. Disse que trabalhava para uma família rica, que precisava sair de lá antes que algo ruim acontecesse. Ela ouviu sem interromper, apenas acenando de vez em quando. Quando terminei, ela suspirou e se recostou na cadeira. Você não é a primeira. E isso me deu um arrepio na espinha, porque significava
que aquilo era um padrão, que outras meninas tinham passado pelo que eu passei, que talvez nem todas tivessem conseguido fugir. Fiquei ali o resto da madrugada, encolhida num canto da cozinha. Não dormi, porque o medo ainda era maior do que o cansaço. De manhã cedo, ela me acordou com um prato de tapioca e café. Coma, disse, porque você vai precisar de forças. Eu sabia que ela estava certa. Aquela fuga estava longe de terminar. O dia amanheceu com o som das carroças de feira passando na rua. A mulher, que me disse se chamar Sinhá Bernadette, já estava acordada há muito tempo. Ela olhava pela janela com um olhar que parecia perdido em algo distante. Você vai precisar de um plano, disse ela. E dessa vez eu não tinha como discordar. Eu sabia que não podia ficar ali. Se alguém me encontrasse, poderia levar notícias de volta ao casarão. Dr. Plínio tinha dinheiro, tinha influência. Não duvidava que ele pudesse me encontrar se quisesse. Preciso sair de Belém, disse. Mais para mim mesma do que para ela. Mas para onde? Eu não tinha dinheiro, não tinha conhecidos, não tinha nada além do medo me guiando. Ela se levantou e pegou algo no armário. Quando voltou, colocou algumas moedas na minha mão. Não é muito, mas pode te ajudar a pegar um barco para longe daqui. Meu coração apertou. Não queria aceitar. Não queria dever nada a ninguém, mas eu sabia que aquela era a minha única chance. Segurei as moedas com força, sentindo o peso do gesto dela. Não sei como agradecer, murmurei. Ela sorriu, um sorriso pequeno e cansado. Só prometa que vai seguir em frente, que não vai deixar ele te encontrar. E eu prometi, porque naquela hora, a única coisa que eu queria era desaparecer. Agora me escute bem. Se você chegou até aqui, eu quero que faça algo por mim. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir. Alguém que precise saber que há sempre um caminho para fugir. Porque fugir, às vezes, é a única forma de sobreviver. O dinheiro que Sinhá Bernadette me deu pesava no bolso como se fosse uma pedra. Não era muito, mas era o bastante para me tirar dali. Eu sabia que não podia ficar. Sabia que, se ficasse, o tempo trabalharia contra mim. Dr. Plínio não era o tipo de homem que aceitava perder. A casa era dele, o dinheiro era dele. E na cabeça dele, eu também era. Mas eu não era. Nunca fui. Ainda estava escuro quando saí. Sinhá Bernadette me fez prometer que não olharia para trás. Vá até o porto. Compre uma passagem para o primeiro barco que sair e não diga seu nome para ninguém. Assenti, segurando as moedas com força. Eu não sabia para onde aquele barco me levaria, mas qualquer lugar era melhor do que ali. Andei pela cidade com passos calculados, tentando me misturar às pessoas que já começavam a encher as ruas. O cheiro de peixe fresco e café forte se misturava ao ar. O mercado estava acordando, os feirantes abrindo suas barracas, os carroceiros passando com suas cargas pesadas. Eu era só mais um vulto entre muitos, e era assim que eu queria ser. O porto era maior do que eu lembrava. O barulho das águas batendo nos barcos se misturava ao grito dos marinheiros. Havia embarcações pequenas, outras enormes, algumas que pareciam mais velhas do que a cidade. Escolhi uma sem pensar muito. Me aproximei de um homem que estava organizando sacas de farinha e perguntei para onde ia aquele barco. Ele me olhou de cima a baixo, coçou o queixo e disse que o barco seguiria até Santarém, subindo a rio. Não sabia nada sobre Santarém. Nunca tinha ouvido falar naquele lugar, mas era para lá que eu ia. Entreguei as moedas e o homem me indicou um canto onde eu poderia me sentar até a partida. O cheiro de madeira molhada e peixe era forte, mas eu não me importei. Fechei os olhos e tentei não pensar. Tentei fingir que aquilo não era uma fuga, mas uma viagem qualquer. O barco partiu quando o sol começava a subir. A cidade foi ficando para trás, os sons de Belém se transformando apenas em lembrança. Eu me encostei na lateral da embarcação e deixei o vento quente bater no rosto. A sensação era estranha. Não era alívio. Não era paz. Ainda não. Porque fugir não significa estar livre. Os dias no barco passaram lentos. A comida era pouca. O espaço apertado. Mas ninguém me olhava duas vezes. Eu era só mais uma passageira sem nome. Gente que viajava assim sempre tinha um motivo para ir embora. E ninguém fazia perguntas. Melhor assim. Quando finalmente avistei as margens de Santarém, meu coração acelerou. Eu não sabia o que me esperava ali. Não sabia se aquele lugar era melhor ou pior do que o que deixei para trás. Mas uma coisa eu sabia. Eu não ia voltar. O porto de Santarém era menor que o de Belém, mas tão movimentado quanto. Homens descarregavam mercadorias, mulheres vendiam frutas e tapioca. O calor era ainda mais forte ali.
o sol refletindo na água barrenta do rio. Desci do barco sem saber para onde ir. Eu era uma forasteira naquele lugar, mas tinha que agir como se não fosse. Caminhei pelas ruas sem destino, observando as pessoas, tentando entender como aquele lugar funcionava. Vi um pequeno mercado na esquina e entrei, fingindo procurar algo. O dono me olhou desconfiado, mas não disse nada. Peguei um pão e paguei com uma das poucas moedas que me restavam. Não podia parecer perdida. Não podia dar chance para que alguém fizesse perguntas. Saí do mercado e continuei andando. Eu precisava de um trabalho, de um teto, de qualquer coisa que me permitisse sobreviver. Mas quem daria trabalho a uma estranha? Foi então que ouvi uma mulher falando alto na frente de uma venda. Reclamava que sua ajudante tinha sumido, que não podia tocar o negócio sozinha. Me aproximei devagar. Ela era robusta, com olhos firmes e um lenço amarrado na cabeça. O cabelo grisalho escapava pelas laterais. Esperei até que ela me notasse. Você quer ajuda? Minha voz saiu firme, mesmo com o medo ainda agarrado no meu peito. Ela me olhou por um momento, me avaliando. Depois suspirou e disse: se souber trabalhar, sim. Eu sabia. Aprendi desde pequena. Minha mãe me ensinou que trabalho nunca matou ninguém, mas a fome sim. Aceitei sem perguntar quanto ela pagaria. Eu precisava de um lugar, de um tempo para pensar. E essa foi minha primeira chance. Os dias passaram e eu fui me acostumando ao novo ritmo. O trabalho era duro, mas honesto. A dona do negócio, Dona Joana, não fazia perguntas. Parecia saber que eu tinha segredos, mas não queria saber quais. Desde que eu fizesse meu serviço, para ela bastava. Pela primeira vez em muito tempo, comecei a dormir sem medo. Ainda sonhava com a casa de Belém, com os passos no corredor, com o som da porta se fechando atrás de mim, mas quando acordava, via as paredes simples do quartinho onde dormia e lembrava que agora eu era livre. Mas liberdade tem preço, e o meu preço ainda não tinha sido cobrado. Eu não sabia, mas algo estava por vir, algo que eu jamais poderia ter previsto. Agora me diga, você já precisou recomeçar do zero? Me conta nos comentários. Quero saber se essa sensação de ser um estranho em um lugar novo já aconteceu com você. A rotina em Santarém me deu a ilusão de que eu estava segura. Os dias passavam sem sobressaltos, sem olhos me vigiando pelos cantos, sem passos lentos no corredor. Trabalhava de sol a sol no comércio de Dona Joana, vendendo farinha, frutas e especiarias para os barqueiros que abasteciam suas viagens. O cheiro de tucupi e peixe fresco ficava impregnado na roupa, e minhas mãos viviam ásperas de carregar sacos de mandioca. Mas aquilo não me incomodava. Trabalhar nunca foi o problema. O problema era não pertencer a lugar nenhum. Dona Joana era dura, mas justa. Não perguntava muito sobre mim, mas sempre me observava de longe. Eu sabia que ela percebia o jeito como eu evitava responder certas perguntas, o modo como olhava ao redor quando a noite caía, o cuidado exagerado que eu tinha ao trancar a porta do quarto antes de dormir. Ela sabia que eu carregava alguma coisa nas costas, mas nunca tentou me fazer falar. Isso me dava certo alívio. Eu não queria falar sobre o que deixei para trás. Nos primeiros meses, meu nome era só Menina. Depois virou Tiana, porque ninguém ali conseguia pronunciar Salustiana sem tropeçar nas sílabas. A verdade é que eu não me importava. Tiana era alguém nova, alguém que não carregava as marcas do passado. Se me chamassem de outro nome qualquer, eu aceitaria sem questionar. Eu só queria existir sem que ninguém me notasse demais. Com o tempo, passei a conhecer melhor o porto e as pessoas que faziam vida ali. Alguns vinham e iam. Outros estavam ali havia anos, vivendo daquilo que o rio trazia. Ouvia histórias de gente que desapareceu, de homens que deviam dinheiro e sumiram nas águas escuras, de mulheres que chegaram para fugir de algo. Assim como eu me misturava a essas histórias sem precisar contar a minha. Era como se ali houvesse um pacto silencioso de não perguntar o que ninguém queria responder. Mas por mais que eu tentasse esquecer Belém, ela não esquecia de mim. Uma manhã, enquanto organizava os sacos de farinha, vi um homem parado na outra ponta da rua. Vestia roupas simples, um chapéu de palha na cabeça, o olhar perdido no movimento do porto. No começo não me importei, mas quando levantei o rosto de novo, ele ainda estava lá, me olhando. Meu sangue gelou. Era impossível saber se ele me reconhecia ou se estava apenas observando como qualquer outro, mas algo no jeito que ele não desviava o olhar
fez meu estômago revirar. Fingi que não vi, continuei meu trabalho, mantive as mãos ocupadas, mas quando olhei outra vez, ele tinha sumido. Um alívio me atravessou por um segundo, mas logo veio o medo. Se ele estava ali, quem mais poderia estar? Se ele me reconheceu, para quem ele levaria essa informação? Santarém parecia segura até aquele momento, mas agora tudo parecia menor, mais apertado. Eu sentia que o tempo estava correndo contra mim de novo. Tentei seguir o dia normalmente, mas minha cabeça não saía daquele homem. Naquela noite, travei a porta como sempre fazia e deitei na cama. Mas o sono não veio. Meu coração batia forte. Minha mente voltava para Belém, para o casarão, para a sensação de ser perseguida sem ver o caçador. Porque ele estaria atrás de mim depois de tanto tempo? Ou pior, se não era ele, quem era? Na manhã seguinte, fui abrir o comércio mais cedo do que o normal. Precisava ocupar minha mente, precisava fingir que nada estava diferente. Mas Dona Joana percebeu. Me olhou com aquele jeito de quem sabia quando alguém estava prestes a desabar. Você viu alguma coisa, menina? Hesitei. Não queria falar, mas ao mesmo tempo precisava saber se ela já tinha visto aquele homem antes. Vi um estranho me olhando ontem. Achei que fosse coisa da minha cabeça, mas agora não sei mais. Ela franziu o senho e limpou as mãos no avental. Aqui, todo mundo está fugindo de alguma coisa, mas nem todo mundo consegue correr para sempre. As palavras dela ficaram na minha cabeça como um sino batendo devagar. Será que eu estava mesmo sendo seguida? Ou era apenas meu medo me pregando peças? Passei os dias seguintes mais atenta, mas o homem não voltou. Comecei a achar que tinha imaginado tudo, que talvez estivesse paranoica, mas algo dentro de mim dizia que não. A gente sente quando o perigo está perto, e naquela noite tive a confirmação. A venda já estava fechada e eu estava contando as últimas moedas do dia quando ouvi um barulho lá fora. Um murmúrio, um movimento leve, como se alguém estivesse esperando no escuro. Me levantei devagar, o coração na garganta. Caminhei até a janela e olhei por uma fresta. Vi apenas sombras, mas então alguém se mexeu. Um vulto alto encostado na parede do lado de fora, perto da porta. Minha respiração travou. Não podia ver o rosto, mas sabia que não era um bêbado qualquer. Ele estava ali por um motivo, me procurando. Meu corpo inteiro gritou para que eu corresse, mas não tinha para onde ir. Então fiz a única coisa que podia. Apaguei a lamparina e me afastei. Fiquei ali, no escuro, esperando. Ouvi os passos se afastando devagar, como se ele soubesse que eu estava ali dentro, mas não tivesse pressa. E então, sumiram. Não dormi naquela noite. O tempo todo fiquei ouvindo qualquer ruído, qualquer sinal de que ele voltaria. Mas o silêncio era a pior parte. O silêncio dizia que ele voltaria quando eu menos esperasse, que a caça ainda não tinha terminado. No dia seguinte, fui até Dona Joana e disse que precisava partir. Ela me olhou com um misto de pena e entendimento. Já sabia que esse dia ia chegar. Pegou uma trouxa de roupas, um punhado de dinheiro e me entregou. Se quiser continuar correndo, vá. Mas um dia vai ter que encarar o que te persegue. Eu sabia que ela estava certa, mas naquele momento a única coisa que eu podia fazer era correr. Outra vez. Agora me diga, você já sentiu que algo estava errado antes mesmo de acontecer? Comenta aqui se já passou por essa sensação de perigo sem ver de onde vinha. Não pensei duas vezes. Peguei o que Dona Joana me deu e parti antes que o sol subisse. O medo já não era mais um sussurro na minha cabeça. Agora ele gritava. Eu sabia que alguém me procurava. Sabia que alguém tinha encontrado meu rastro. Mas quem? Doutor Plínio em pessoa? Algum capanga mandado por ele? Ou alguém que ouviu uma história sobre uma moça fugida de Belém e juntou os pedaços? Não importava. Eu não podia esperar para descobrir. O rio era a minha única saída. O porto ainda estava meio vazio, os trabalhadores começando o dia. Caminhei devagar, tentando parecer como qualquer outra pessoa. Um dos barcos menores já estava se preparando para partir. Vi um homem baixo carregando caixas para dentro e me aproximei. Para onde esse barco vai? Ele me olhou desconfiado. Depois apontou com a cabeça para as águas barrentas. Para Manaus, mas só para quem paga. Peguei as moedas que Dona Joana me deu e mostrei na palma da mão. Ele contou rápido, depois assentiu. Vai lá para o fundo e não enche o saco. Entrei sem responder. Subi a bordo como se não estivesse fugindo, como se não estivesse com o coração prestes a sair pela boca. O barco começou a se mover logo depois. Santarém foi ficando para trás e com ela o rastro que deixei. Ou assim eu pensei. A viagem foi longa.
O barco não era de passageiros, era uma embarcação de carga, com gente que pagava para viajar no espaço que sobrava. Não havia cadeiras nem conforto, só sacos de mantimentos, mercadorias empilhadas e corpos tentando se acomodar entre elas. Mas eu não me importava. Eu estava longe, e por um tempo isso bastava. Os dias no rio pareciam iguais. Água e céu se misturavam no horizonte, o vento quente trazendo o cheiro de mata e terra úmida. Eu dormia quando podia, comia o que conseguia comprar de um dos marinheiros e passava o resto do tempo fingindo que eu não existia. Era melhor assim, menos chances de alguém me notar. Até que notei ele, um homem alto com barba rala e olhar atento. Ele não falava com ninguém, mas sempre estava ali, observando. Às vezes perto demais, às vezes só de longe. No começo, achei que era paranoia, mas com o tempo comecei a perceber. Ele sabia, ele estava me vigiando. Meu estômago revirou. Quem era ele? Um dos homens do patrão? Alguém que me reconheceu? Não podia perguntar, não podia reagir. Só podia esperar e observar também. Uma noite, enquanto todos dormiam, ouvi passos se aproximando do lugar onde eu estava. O barco balançava devagar e o som era abafado pelo rio. Segurei a respiração e fiquei imóvel. Os passos pararam perto de mim. Depois, uma voz baixa. Você veio de Belém. Meu corpo gelou. Abri os olhos devagar e vi o homem parado ali. Não sorria, não ameaçava, só esperava. Minha mente disparou. Eu podia correr, gritar, me esconder, mas eu não tinha para onde ir. O rio estava ao nosso redor, engolindo qualquer ideia de fuga. Não sei do que está falando, murmurei. Minha voz saiu firme, mas meu coração batia forte. Ele inclinou a cabeça de leve, ainda me observando. Acho que sabe. Ouvi histórias sobre uma moça que sumiu de Belém. O patrão quer ela de volta. O nome do patrão nunca foi dito, mas eu sabia. Sabia quem ele queria dizer. Meu sangue gelou. Minha fuga tinha sido em vão. Todo esse tempo, toda essa estrada percorrida, e ainda assim ele me encontrou. Engoli em seco e tentei pensar. O homem não parecia agressivo. Não me segurava, não tentava me prender, mas a informação estava ali. Ele sabia. E se ele sabia, então eu não estava mais segura. O que você quer? Minha voz soou mais forte do que eu esperava. Ele deu um meio sorriso. Só estou dizendo o que ouvi, mas ninguém precisa saber que te vi. Por um preço. Claro, sempre há um preço. Meu coração disparou, mas não deixei transparecer. Quanto? Ele cruzou os braços observando minhas roupas simples, minhas mãos vazias. Acho que você não tem dinheiro, mas todo mundo tem algo para dar. O medo subiu pela minha garganta como um nó apertado. Eu já sabia onde isso ia dar. Já conhecia essa moeda de troca. Minha pele se arrepiou. Respirei fundo e cerrei os punhos. Eu não estava disposta a pagar esse preço. Antes que ele pudesse dar o próximo passo, antes que dissesse mais alguma coisa, fiz a única coisa que podia. Corri, passei por entre os sacos de farinha, me esgueirando pelo corredor estreito do barco. Meu coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Ouvi os passos dele atrás de mim, rápidos, determinados. Não olhei para trás. Não podia. Cheguei ao convés e parei. O rio escuro se estendia à minha frente. Sem fim. Não tinha para onde correr. Meu corpo tremia. Ele se aproximou devagar, os olhos presos em mim. Não faça besteira, ele disse. Mas eu já tinha decidido. Sem pensar 2 vezes, pulei. A água gelada me engoliu inteira. O choque foi imediato, o peso do rio puxando meu corpo para baixo. Eu sabia nadar, mas as roupas pesadas dificultavam. Meu fôlego se dissolveu no desespero. Acima de mim, ouvi gritos. Alguém gritava meu nome? Ou será que eu imaginei? Meus braços lutavam contra a correnteza. As águas me arrastavam, girando meu corpo, empurrando para longe do barco. O desespero subiu como um trovão no peito. Eu ia morrer ali? Depois de tudo, depois de toda essa fuga? Seria assim que terminaria? Não, não ia acabar assim. Com a última força que me restava, nadei para cima, rompendo a superfície com um suspiro desesperado. A corrente ainda me arrastava, mas eu não ia parar. Se o rio quisesse me levar, então que levasse para qualquer outro lugar, para longe, para bem longe. Agora me escute bem. Se você chegou até aqui, eu quero que faça algo. Se essa história te prendeu, se te fez sentir algo, se fez seu coração acelerar, compartilhe com alguém, porque essa história ainda não acabou. E o que vem agora, ninguém poderia prever. A água era um monstro que me engolia aos poucos. O frio cortava minha pele como lâminas invisíveis.
e a correnteza me puxava para um fundo que parecia não ter fim. Lutei contra a força do rio, mas cada movimento me fazia afundar mais. Meu peito queimava, meu fôlego se dissolvia em bolhas. A noite era um breu sem lua, e tudo o que eu via era escuridão e água me engolindo sem piedade. Eu não sabia onde estava, não sabia para onde nadar, só sabia que precisava continuar respirando. As ondas me jogavam de um lado para o outro, e minhas roupas encharcadas pesavam como pedras. Os gritos do barco ficaram para trás. Agora era só o barulho da água e o silêncio de tudo o que podia acontecer. Tentei boiar, tentei controlar minha respiração, mas o pânico era maior. O medo de que minha fuga terminasse ali, naquele rio sem nome, me fez perder qualquer ritmo. Senti a força da correnteza me puxando, e por um momento achei que não teria forças para resistir. Mas então a água mudou. O fluxo que me arrastava ficou mais lento. Minha cabeça rompeu a superfície e consegui puxar um pouco de ar. Meu corpo bateu contra algo. Galhos, troncos, terra, as margens. Com os últimos resquícios de força que me restavam, agarrei um galho grosso e puxei meu corpo para cima. Minhas unhas cravaram na lama e cada músculo gritava de exaustão. Mas eu estava viva. Fiquei ali por um tempo que não sei dizer quanto, apenas respirando, sentindo o peso do meu corpo, tentando entender que ainda estava aqui. Meu coração batia descompassado. Minha mente era um borrão de imagens confusas. Dr. Plínio, o homem do barco, a cidade de onde fugi, o casarão, Belém. Tudo girava na minha cabeça, como se a água ainda me carregasse. Aos poucos, minha visão voltou ao foco. Estava cercada por árvores, em algum ponto desconhecido da margem. O rio continuava rugindo ao lado, como um aviso de que ele poderia me levar de novo a qualquer momento. Me arrastei para longe da beira, tentando encontrar solo firme. O chão estava molhado, coberto de folhas pesadas de orvalho. Eu não sabia onde estava, mas estava longe do barco. Isso era tudo que importava. Minha roupa estava encharcada, colada ao corpo. O frio entrava nos ossos e o medo ainda latejava dentro de mim. Eu precisava sair dali. Precisava achar um caminho, um rumo. Mas para onde? Não havia trilhas visíveis, nem sinais de que alguém passava por ali com frequência. A floresta era um labirinto de sombras e galhos retorcidos, mas eu não podia ficar parada. O barco poderia voltar, o homem poderia procurar por mim. Eu tinha que me mexer. Levantei com dificuldade e comecei a andar. Meus pés afundavam na lama, e a cada passo eu sentia o cansaço me puxando de volta para o chão. O sol começava a nascer, tingindo o céu de um azul acinzentado. A luz fraca atravessava as folhas, desenhando sombras no chão. O barulho dos pássaros começou a preencher o espaço, trazendo de volta o som do mundo. Mas para mim, tudo ainda parecia um sonho, ou um pesadelo. Andei por horas, ou pelo menos foi o que pareceu. Minha cabeça latejava, minha garganta queimava de sede. O gosto do rio ainda estava na minha boca, pesado como ferrugem. Eu precisava de água limpa, de comida, de descanso, mas não tinha nada. Só árvores, silêncio e a incerteza de onde pisava. Cada passo era uma aposta. Cada movimento podia ser o último. Foi então que vi o primeiro sinal de que não estava sozinha. Pegadas no chão, perto de um tronco caído, eram recentes. Alguém passou por ali não fazia muito tempo. Meu coração disparou. Quem? Um morador? Um caçador? Alguém que poderia me ajudar? Ou alguém que traria mais perigo? Não tinha como saber. Mas naquele momento era a minha única pista. Segui as pegadas, tentando fazer menos barulho do que o vento entre as folhas. Meu corpo estava exausto, mas o instinto falava mais alto. Se havia alguém ali, eu precisava encontrar, ou pelo menos ver antes de ser vista. Caminhei por mais alguns metros até avistar uma clareira, e no meio dela, uma pequena cabana de madeira. O telhado era de palha, as paredes feitas de troncos fincados no chão. Um pedaço de tecido azul servia de porta, balançando com o vento leve. Meu coração batia forte. Alguém vivia ali, mas quem? E como me aproximar sem parecer uma ameaça? Ou pior, sem ser recebida como uma? Fiquei ali parada, analisando a cabana, tentando decidir o que fazer. Mas a decisão foi tomada por mim. O tecido da entrada se moveu e uma mulher saiu de dentro. Baixa, magra, com a pele escura como terra molhada e os cabelos presos por um pano vermelho. Ela me viu imediatamente, parou por um segundo, me avaliando como quem decide se corre ou fica.
Eu não tinha forças para correr, nem para falar. Apenas levantei as mãos devagar, mostrando que não representava perigo. A mulher continuou me olhando e então, sem dizer nada, apontou para dentro da cabana. Um convite ou uma armadilha? Eu não sabia, mas ali, parada entre o rio e o desconhecido, não tinha outra escolha. Entrei. O cheiro de fumaça e ervas tomou meu nariz assim que passei pela entrada. Havia poucos móveis, uma rede armada no canto, uma mesa baixa com cestos de frutas, algumas panelas de barro no chão. A mulher se moveu sem pressa, pegando uma cabaça e enchendo de água. Me entregou sem falar nada. Bebi como se minha vida dependesse daquilo. E talvez dependesse mesmo. Depois que terminei, ela se sentou na rede e me observou. Você não é daqui. Sua voz era baixa, firme. Neguei com a cabeça. Ela não perguntou mais nada. Apenas se levantou e começou a mexer em uma panela no fogo. A fumaça subia devagar, como se o tempo ali não corresse da mesma forma que no resto do mundo. Fiquei ali, sentada no chão de terra batida, sentindo meu corpo finalmente relaxar. Eu estava viva, estava longe. Mas por quanto tempo? Agora me diga, se você tivesse que confiar em um estranho para sobreviver, você confiaria? Quero saber o que você faria no meu lugar. Comenta aqui. A mulher não perguntou meu nome e eu não perguntei o dela. Naquele momento, nomes não importavam. O que importava era que eu estava ali, viva, depois de ter sido engolida pelo rio e cuspida em um pedaço qualquer de terra desconhecida. Ela me deu comida, um caldo quente de peixe e mandioca. O sabor era forte, salgado, carregado de fumaça. Não importava. Meu corpo precisava daquilo mais do que precisava de respostas. Passei a noite ali, deitada no chão de terra batida, ouvindo Omaira o barulho das árvores se mexendo do lado de fora. O vento entrava pela abertura da cabana, frio, arranhando minha pele molhada. Mas eu não tremia de frio, tremia de medo. Eu ainda não sabia se tinha escapado de verdade, ou se apenas adiei o inevitável. Ainda não sabia se doutor Plínio mandaria alguém mais para me caçar. Quando o sol nasceu, a mulher já estava acordada, moendo ervas em um pilão. Me sentei devagar, sentindo os músculos doloridos e observei sem falar nada. O silêncio entre nós era natural, como se falássemos sem precisar de palavras. Ela levantou os olhos e apontou para um vestido pendurado num canto da cabana. Para você. O seu está encharcado. Peguei a roupa sem discutir. Vesti por cima do corpo cansado, sentindo o tecido áspero contra a pele. Era simples, sem enfeites, mas me fazia sentir outra pessoa. Alguém que nunca foi aquela menina que fugiu do casarão de Belém. Alguém que nunca teve um patrão chamando seu nome no escuro. Você vai ficar aqui? A pergunta dela veio sem pressa, mas com peso. Engoli seco. Queria desaparecer ali, viver entre aquelas árvores longe de tudo o que me perseguia. Mas o medo sempre vencia. Eu ainda estava sendo procurada. Eu não podia parar. Ela me observou por um tempo antes de falar de novo. A floresta tem olhos. Se alguém te procurar, vai saber. Meu coração apertou. Eu sabia o que ela queria dizer. Aquele lugar era seguro até que deixasse de ser. E quando isso acontecesse, eu não teria para onde correr. Preciso ir, murmurei. Mas para onde? Essa pergunta me assombrava desde que saí de Belém, desde que fugi pela primeira vez, desde que coloquei os pés no barco para Santarém, depois no outro barco que me trouxe até aqui, sempre fugindo, sempre indo, nunca chegando. A mulher assentiu, como se já soubesse minha resposta antes mesmo de eu dizer. Então come antes. Você precisa de forças. Pegou uma tigela de mingau e me entregou. O cheiro era doce, forte. Comi devagar, sentindo cada colherada pesar na língua, tentando gravar aquele momento na memória. Porque eu sabia que era o último respiro antes da próxima corrida. Quando terminei, ela me entregou um pequeno saco de pano. Dentro, raízes secas, folhas enroladas, um punhado de castanhas. Para a viagem, disse, como se soubesse que eu não voltaria, como se soubesse que nunca mais nos veríamos. Saí da cabana quando o sol já estava alto. A floresta parecia diferente agora. Antes, era um labirinto. Agora, era uma estrada. Não sabia onde ia dar, mas isso não importava. Comecei a andar, sentindo o peso do corpo cansado, mas determinada a continuar. Caminhei por horas, talvez um dia inteiro. Passei por trilhas estreitas, por clareiras silenciosas, por riachos de água escura. Não via ninguém. Era como se o mundo tivesse me esquecido.
mas eu sabia que isso não era verdade. Sabia que ainda estavam atrás de mim. Quando finalmente cheguei a uma estrada de terra, vi um grupo de homens montando mercadorias em uma carroça. Meu coração acelerou. Fiquei escondida entre as árvores observando. Eles falavam sobre Manaus, sobre levar carga para lá. Meu destino se escolheu sozinho. Esperei até que terminassem de organizar tudo, até que se afastassem um pouco. Então corri até a carroça e me escondi entre os sacos de mercadoria. Era um risco, mas riscos eram tudo o que eu tinha. A carroça começou a se mover. O barulho das rodas batendo contra o chão de terra virou uma melodia monótona. Fechei os olhos e respirei fundo. Mais uma vez eu estava indo embora. Mais uma vez deixando tudo para trás. O caminho foi longo. O calor apertava. O corpo doía. Mas eu não me mexia. Fiquei ali, escondida, esperando que o destino me levasse para longe de tudo que me assombrava. Quando finalmente paramos, já era noite. Esperei até que todos se afastassem. Depois, deslizei para fora da carroça e corri. Manaus era grande, barulhenta, cheia de vida. Era o lugar perfeito para se perder. Me misturei às pessoas nas ruas, ao cheiro de comida, ao som dos vendedores chamando clientes. Eu era só mais uma entre tantos. E pela primeira vez em muito tempo, isso me trouxe um alívio. A partir daquele dia, comecei de novo. Consegui trabalho em um pequeno armazém, varrendo o chão, carregando caixas. Consegui um quarto simples, com uma cama de madeira e um colchão fino. Comia quando podia, dormia quando o corpo pedia, e aos poucos, fui deixando para trás a menina que fugiu de Belém. O tempo passou, não sei quantos anos. Sei que nunca mais ouvi falar de Dr. Plínio. Sei que ele nunca mais me encontrou. Sei que sobrevivi e hoje, quando olho para trás, sei que aprendi algo. Fugir nunca é fácil. Recomeçar é ainda mais difícil. Mas a vida sempre encontra um jeito de seguir em frente. Não importa de onde viemos, não importa o que tentaram fazer com a gente. O que importa é para onde vamos. Eu sou Salustiana de Araújo Santana e essa foi a minha história. Se você gostou da minha história, compartilhe ela com alguém que merece ouvi-la e saber que sempre há uma alternativa. Agora se inscreva no canal e confira nossas outras histórias de sabedoria de vovó. Até logo!